pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Isaac, eu sou concurseiro como você e vamos dar continuidade à nossa consideração dos artigos do Código Penal. Nós vamos considerar agora o artigo 301, tá? Nós já falamos no artigo 300 sobre falsidade ideológica e agora nós vamos continuar falando sobre o 300, vamos falar sobre o 301, tá? Para quem está chegando agora, esses vídeos é uma sequência de vídeos voltado para atender aos concurseiros que estão com dificuldade de entender os artigos aí, tá, para a prestação do concurso, voltado para o cargo de escrevente técnico judiciário, tá? Então os artigos estão se baseando no edital para esse cargo do concurso aí. E agora nós vamos considerar o artigo 301, né? Vamos conversar de forma hipotética, como que nós podemos entender esse artigo aqui. Porque, mais uma vez, quando a gente lê o CAPT, é muito difícil às vezes entender a lei. E quando a gente tenta explicar de uma forma hipotética, facilita, né? É o que aconteceu comigo, tem me ajudado e eu acho que vai te ajudar também. Então vamos lá. Artigo 301. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Então, pessoal, antes de ler o CAPT, vamos se basear no tema. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Pessoal, sinceramente, esse é um artigo que me confunde bastante, tá? Mas eu vou tentar vou tentar explicar para vocês o que eu entendi e fica ao critério de vocês buscar mais informações para complementar esse raciocínio aqui, tá? Mas por que eu tive dificuldade nesse artigo de entender ele? Porque é o seguinte, ó, certidão ou atestado ideologicamente falso. Quando fala certidão ou atestado, nós estamos falando de um papel público, né? Porque aqui no CAPT, o que eu vou ler daqui a pouco, está falando em razão da função pública. Então é um papel público, é um documento público, ok? E nós já temos um artigo que fala sobre documentos públicos, né? Então, como que nós podemos entender esse caso aqui, desse artigo aqui? Então vamos com calma para a gente poder não gerar confusão. Então aqui está específico de certidão e atestado. Só que no caso aqui tem duas partes. A parte ideológica, ou seja, o documento é verdadeiro, mas as informações são falsas. E depois nós vamos ter aqui no parágrafo 1, que é a falsidade material da certidão e do atestado. Aí nós estamos falando realmente de alteração e falsificação material mesmo, e não só as informações, mas o material, a própria certidão em si, ela está comprometida, entendeu? Então ele tem duas partes aqui, o ideológico e o material, nesse mesmo artigo aqui, beleza? Então vamos falar primeiro da parte inicial, da primeira parte, ideologicamente falso. Certidão, atestado ideologicamente falso. Então vamos pensar assim, certidão e atestado eles são verdadeiros. São gerados por órgãos públicos, mas eles estão com as informações erradas. Então agora nós vamos ler o CAPT. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente em razão da função pública. Então aqui é um crime próprio, só o funcionário público pode fazer. Fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Tá? Então a detenção aqui é de 2 meses a 1 ano. E não tem multa por enquanto, tá? Depois a gente vai conversar um pouco sobre a multa aqui. Mas por enquanto é só mesmo a prisão de 2 meses a 1 ano. Tá? Então vamos pensar, pessoal, o seguinte, de 2 personagens aqui. Do atestar do médico e do certificar de um diretor de escola pública, beleza? Então vamos falar primeiro do médico. Então você vai lá, você tem um parente seu que ele morreu. Você suspeita que ele foi assassinado, por exemplo. Ele foi assassinado por envenenamento, a pessoa com quem ele vivia estava ameaçando ele ou ela e a pessoa foi envenenada e você acha que ela foi assassinada. E você sabe que aconteceu alguma coisa ali, mas a real causa da morte foi envenenamento, tá? Beleza. Aí o corpo vai lá para o IML, o funcionário público do IML, o médico do SUS, né, que representa lá o Instituto Médico Legal, ele talvez por conhecer alguém relacionado à pessoa que cometeu o crime, né, talvez ele é um conhecido dele, ou qualquer outra coisa que poderia fazer com que ele atestasse,
tá? Gerasse um documento, um atestado médico de que a causa da morte daquela pessoa não foi o envenenamento, mas foi uma causa natural, ou talvez uma parada cardíaca, um problema cardiorrespiratório, qualquer uma outra doença que é consequência, às vezes, dos hábitos de vida da pessoa, mas não tem nada a ver com assassinato. Ele emite um atestado médico dizendo isso. Então o que acontece? Com esse atestado médico, o crime de assassinato ficou, né, encoberto. Então, quer dizer, se a família não correr atrás, vai ficar no prejuízo, porque vai haver uma injustiça. Aí o que você vai fazer? Você vai falar assim, não, mas não é possível. Eu tenho certeza que fizeram alguma coisa com aquele parente meu lá. E você vai abrir um processo e vai tentar, em juízo, conseguir que seja feita uma outra autópsia, num outro instituto médico legal, para ter uma segunda avaliação para ver se bate. Aí de repente consta que não, que houve envenenamento e aí está consumado o crime, né? Porque na hora que ele já atestou falsamente aquilo ali, já estava cometido o crime, mas só depois que os familiares recorrer que vai depois realmente provar mesmo que houve o crime lá no passado, quando ele atestou, né? De forma falsa. Então, esse seria um exemplo hipotético de um caso de um atestado, né, ideologicamente falso. Ou seja, ele é verdadeiro, mas o médico deu as informações falsas do que realmente aconteceu. Beleza? Então, se o médico fizer isso, o médico do SUS, que é um funcionário público, ele vai pegar uma pena de 2 meses a 1 ano. Beleza? Agora vamos falar de um diretor de escola. Ele certificou um aluno, o aluno, sei lá, de repente é um conhecido dele, e esse aluno quer muito participar do concurso público agora que a gente está tendo para participar do escrevente técnico, judiciário, e precisa do ensino médio, precisa do comprovante do ensino médio. Aí ele não tem esse comprovante porque ele não concluiu o ensino médio, mas aí ele conhece o diretor e o diretor vai certificar esse aluno que ele tem o ensino médio completo. Ele concluiu o ensino médio e ele deu uma certidão de conclusão do ensino médio para esse aluno. Então ele assina bonitinho, faz tudo certinho, o documento é verdadeiro, mas as informações ali são falsas. Então o diretor da escola vai cometer esse crime aqui no 301 por certificar alguém, né, falsamente, por alguma razão, alguma outra vantagem, para obter um cargo público ou qualquer outra coisa. Ok? Então esse diretor comete esse crime aqui. Agora, vamos falar da falsidade material do atestado e da certidão. Agora vamos falar do material. Então aqui diz o seguinte, parágrafo 1º. Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor da certidão ou do atestado verdadeiro, para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter o cargo público, isenção de ônus ou serviços de caráter público ou qualquer outra vantagem. Tá? Então aqui, pessoal, está falando agora de uma alteração, de uma falsificação do documento verdadeiro. Então agora é uma mudança material, né? Não é só o fato das informações ali, também foi mexido, né, o material ali, ó, o próprio certificado foi alterado. Então, nesse caso aqui, dá a entender o artigo que se enquadra qualquer pessoa, porque assim, tudo bem, para você emitir um certificado, você tem que fazer parte de um órgão público, então você tem que ser um funcionário. Mas na hora que você tem um certificado na mão, eu estou aqui, sou um particular, eu posso mexer se eu quiser, desenvolver algum jeito de alterar, né, e tentar se me beneficiar. Por exemplo, vamos dar um exemplo de como você poderia cometer esse crime aqui. No caso de uma alteração de um certificado ou de um atestado médico, sei lá. Você vai lá, está com esse certificado na mão. E de repente, por acaso, hipoteticamente, em nenhum concurso público exige-se que o candidato tenha pelo menos, que a conclusão do curso, do ensino médio, seja pelo menos até no máximo 5 anos atrás. Se ele se formou muito tempo antes, mais do que isso, eles não aceitam, por exemplo. Tem que ser de 5 anos para frente. Se ele se formou há 6, 7, 10 anos atrás, não serve. Tem que ser só até 5 anos, né, a data vigente, até 5 anos atrás o certificado, se tiver que essa data é aceitável, senão o candidato ele não está apto para fazer parte desse processo seletivo aí, para conseguir esse cargo público aí, beleza? Vamos fazer de conta que aconteça isso. E aí o que eu faço? Eu vou lá, pego meu certificado do ensino médio, está comigo aqui.
E aí eu estou vendo que, nossa, tá 6 anos atrás, por causa de 1 ano, eu não vou poder participar. Aí eu vou lá e altero. Às vezes está de caneta, alguma coisa, de um jeito de que a data de início do curso e término do curso fique de tal forma que atenda ao que está pedindo no edital. Eu mexo na data de início e conclusão do curso. Bom, eu mexi nessa data. Então o que eu fiz? Eu cometi esse crime. Eu falsifiquei essa certidão. Ela é verdadeira, mas eu alterei ela para atender uma necessidade minha, uma vontade minha. Então, eu cometo esse crime aqui. E a mesma coisa se aplica para quem falsifica, em parte ou todo, a certidão ou atestado. Né? Ou às vezes, por exemplo, o SUS te dá um atestado e eu pego esse atestado e ele te fala que esse atestado é para tantos dias, né, de afastamento, e vou lá e dou um jeito de mexer nesse atestado, que é um atestado público que foi emitido pelo hospital do SUS, e eu vou lá e altero esse atestado para aumentar. De repente o médico deu 10 dias, eu quero que fique 14 dias, para ficar em casa 14 dias. Eu vou lá dar um jeito de alterar esse documento, esse atestado. Então eu também estou falsificando, eu estou alterando um atestado, ou em parte, ou todo, para obter alguma vantagem. Entendeu, pessoal? Então nesse caso, a pena aumenta de 3 meses a 2 anos de prisão, de reclusão, de detenção. Ok? E para fechar o vídeo, nós vamos agora comentar sobre o parágrafo 2, que é: se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, aplica-se a multa. Então, por exemplo, eu sou um falsificador de certificado, eu estou vendendo isso para terceiros, fiz disso uma profissão. Né? O pessoal me procura, eu vou lá e faço as alterações e vou repassando, visando ter dinheiro, lucro, né? Ganhar dinheiro. Aí, nesse caso, além de eu ser preso, ainda vou ter que pagar uma multa. Então, pessoal, é isso daí. Tá? Se caso eu falei alguma coisa que fugiu um pouco, ou alguma coisa que não deu para entender, então, mais uma vez, pessoal, eu sou concurseiro, estou tentando entender para passar para vocês também. Mas se você é advogado, você já tem experiência na área, pode comentar o vídeo, né? Deixar uma ressalva que a gente aproveita e o pessoal vai estar lendo também seus comentários e vai ajudando aí a gente chegar no entendimento bem claro desse assunto. Mas pelo que eu entendi, é isso daí, beleza? Então eu tentei exemplificar aí para vocês poderem entender em qual situação o artigo 301 ele é encaixado, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Então, até o próximo vídeo. Abraço.